Saravá, macumbeiros, macumbeiros e simpatizantes, espero que todos estejam bem. Você está no canal Filha do Marabô, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês um pouco acerca dos caveiras. Laroieju, Laroieju, Marabô. Como assim, irmã, os caveiras? Acerca dos espíritos, os Exus e Pombogiras, Exus mirins, Pombogiras mirins, que trabalham no reino do cemitério, nos reinos da Calunga e no Cruzeiro das Almas. E por que eu quero falar com vocês um pouco, acerca desses espíritos? Porque a partir do momento em que você tem um contato maior e se afiniza com eles, ou seja, passa a ter um relacionamento, com alguns desses espíritos, você começa a notar uma diferença grandiosa em relação aos outros espíritos, Exus e Pombogiras, que trabalham, por exemplo, nos outros reinos. Exus e Pombogiras que trabalham nas encruzilhadas, nas matas, enfim. Por quê? Primeiramente, explicando porque eu me refiro a eles de uma maneira generalizada, óbvio, como os caveiras, primeiramente, nós sabemos que o Senhor Exu Caveira, Laroie, meu Senhor, salva sua força, salva sua proteção, salva sua treva, salva sua luz. O Senhor Exu Caveira, ele é chefe é o grande chefe, O Senhor Exu Caveira, ele é um dos grandes chefes, da falange dos caveiras, Então, ele que manda prender e manda soltar ali naquele território, que inclui o cemitério e a Calunga. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque normalmente, via de regra, nós chamamos de Calunga Grande, o mar, e Calunga Pequena, o cemitério. Porém, nós temos que atentar à seguinte questão, que Calunga é qualquer lugar onde você abre uma cova e enterra ali um ser vivente, tá? Pode ser no fundo de um quintal, na beira de uma estrada, você abriu uma cova ali e enterrou, ali é uma calunga, Então, calunga não é só as do cemitério, certo? Então, isso posto, prosseguimos. E pelo fato do Senhor Exu Caveira, ele ser um dos grandes chefes, da grande linha dos caveiras, porque após ele, então, vem seu João Caveira, Mestre Tata Caveira, ou Senhor Tata Caveira, seus 7 caveiras, e depois os espíritos do Cruzeiro das Almas, que estão inseridos dentro do cemitério. Isso sem contar ainda os espíritos que trabalham nas profundezas, ou seja, a 7 palmos abaixo, daquilo que nós não vemos no cemitério, porque quando você adentra o Campo Santo do cemitério, tudo que você vê é domínio do Senhor Obaluaê, Atotô, meu pai. E aquilo que você não vê, mas que também está inserido espiritualmente, pessoal, óbvio, e também, digamos assim, que você não vê, que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, está inserido a 7 palmos abaixo da terra, é domínio do Senhor Omolu, que é o Senhor, grande Senhor da terra, Então, aí vem os espíritos que trabalham nessas regiões, os espíritos do Senhor 7 catacumbas, Pombogira 7 catacumbas, o Senhor Exu 7 covas, 7 buracos. Então tem toda uma legião, uma linhagem de espíritos que trabalham esses campos de atuação. Isto posto novamente, o que eu gostaria de pontuar
para aqueles que estão chegando agora nas nossas religiões de matriz afro, né? Porque este canal eu dedico especialmente a estes, né? Os outros também são muito bem-vindos, óbvio e claro. É que depois de um certo tempo se relacionando com os Exus que trabalham no cemitério, nessas regiões, as quais foram citadas aqui, você percebe uma diferença muito, muito, muito grande entre eles e os Exus, como eu já disse, que trabalham nos outros campos, né? Que respondem por outros reinos. Exemplo, que é sempre melhor a gente explicar com exemplo. Os Exus de encruzilhada. Todo respeito aos nossos queridos compadres e comadres que trabalham nas nossas encruzilhadas e que não são as encruzilhadas do cemitério, porque o cemitério ele é muito setorizado, né, pessoal? Tem também os espíritos que tomam de conta das encruzilhadas dos cemitérios. Mas estando ainda dentro dos cemitérios, ainda estes que trabalham nas encruzilhadas dos cemitérios são diferentes daqueles que trabalham nas encruzilhadas das ruas, né? É isso que eu estou querendo te falar. A diferença principal é que os caveiras, ao contrário dos Exus que trabalham, por exemplo, tá, pessoal, nas encruzilhadas, o povo da rua, eles são muito, muito, muito mais sistemáticos. Por quê? Porque são espíritos muito, 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 muito antigos. Muito antigos. Então, com eles não tem muita negociação. É sim, sim, não, não. Pode, não pode. É, não é. Não tem meio termo com eles. Não dá muito para falar a verdade, não dá para negociar, não dá para... Não dá, né? Já com os espíritos, os nossos queridos Exus e Pombogiras, que respondem pelas encruzilhadas, o povo da rua, é bem mais tranquilo, digamos assim. É mais fácil negociar com eles. Negociar em que sentido? Exemplo, se você precisa de uma trégua, né? Tá passando por uma questão e aí você precisa de uma trégua, porque você errou. E aí você precisa de uma trégua para tentar se consertar, né? Se você vai ter esse papo com o Exu, uma Pombogira, que responde pelas encruzilhadas, provavelmente, possivelmente, tá, pessoal? Não é nada aqui 100%, porque cada espírito é um espírito, tem uma personalidade, tem as suas regras, o seu modo de entendimento, enfim, aqui é só um exemplo bem raso. Tá, pessoal? Não que exatamente vai acontecer dessa forma que eu estou explicando aqui, não. Por favor, não entenda dessa forma. Então, com eles é mais fácil, eles são mais flexíveis, porque o povo da rua, né? O pessoal que eles vieram de um desencarne, né? Um pouco mais recente em relação aos caveiras, tá? Pessoal que tem caveiras que já desencarnaram há séculos. Tá? Então, com esse pessoal é complicado você querer negociar qualquer tipo de coisa que eles não concordem. Tá? Então, eles esforçam bastante os seus médiuns, principalmente na questão da conduta. Tá? Então, os Exus e Pombogiras, os espíritos que trabalham nessa linhagem das almas, da calunga, do cemitério, eles primam muito pela questão da conduta do médium. Aquilo que você disser que você vai fazer, você tem que fazer. Aí você me pergunta, e se eu não fizer, irmã, se eu não der conta, se eu fraquejar, ele vai me abandonar? Absolutamente não, tá? Porém, ele cruza os braços, tá? E assiste você passar pelas consequências daquilo que você plantou, tá? Para você aprender a lição. É dessa forma, com todo o suporte. Ele não te vira as costas, ele tá ali contigo, tá? Mas sabe igual pai e mãe? Quando fala para você, olha, né? Não faça isso, isso e isso, porque se você fizer vai acontecer assim, assim, assado, né? E eles não te abandonam, mas aí pai e mãe raiz, não é os Nutella de hoje não, pai e mãe raiz, né, a tempo.
Pois é dessa forma que eles agem, tá, pessoal? Outra coisa, os espíritos que respondem pelo cemitério, os caveiras, são também grandes protetores, mas tem uma questão com eles, né? Eles corrigem o seu médium, eles orientam o seu médium, ainda que o médium esteja errado, eles não passam a mão na cabeça, não, ao contrário, como eu acabei de dizer. Porém, não se atreva a apontar, a julgar um filho de caveira. Deixa com eles, deixa que eles resolvem essa questão. Por quê? Porque eles também não aceitam. Por quê? Porque é como se você estivesse querendo tomar a frente da autoridade deles, tá? É igual pai e mãe raiz de novo, tá? Meu filho sou eu que corrijo, meu filho sou eu que oriento, não se intromete nisso, é problema meu e acabou. Só que eles corrigem de verdade e é dolorido, tá, pessoal? Então tem toda essa questão. Então se você carrega um caveira, seja ele de trabalho, seja ele na ancestralidade, atente para esses detalhes, tá? Porque eles vão sempre esforçar os seus médiuns na questão da conduta, tá? E na questão da proteção, de tudo aquilo que eles exigem que o médium eles façam, para poder então a vida daquele médium fluir, tá, pessoal? Outra coisa que precisa ser desmistificado, tá? Os caveiras, principalmente os mais antigos, os que trazem aquela ancestralidade pesada, por exemplo, os que respondem pela linha de Omulu, por exemplo, o Senhor Sete Catacumba, Laroye, meu velho, salve suas forças. Eles, em terra, eles se apresentam como espíritos, você percebe, né? Tanto na fisionomia do médium que muda, como na fala, são espíritos muito antigos mesmo. São velhos, bem velhinhos mesmo. Porém, trazem toda esta densidade dessa ancestralidade. Portanto, há que se questionar a seguinte coisa acerca desses espíritos. Porque muitos falam assim, é espírito do cemitério, é espírito da morte, é espírito do mal. Será? Você já parou para pensar que estes espíritos, eles podem ser, principalmente esses que trazem essa ancestralidade, de tantos e tantos séculos de desencarne e trabalho espiritual, na condução das almas, dos espíritos daqueles que estão desencarnando agora, todo tempo, toda hora. Que trabalham a organização, digamos assim, dos umbrais e tudo mais. Você já parou para pensar que esses espíritos, ao contrário do que a maioria pensa, eles podem ser espíritos tão evoluídos, mas tão evoluídos, que eles aceitaram, se sujeitaram a trabalhar à esquerda das nossas energias para poder nos ajudar? Você já parou para pensar nisso? Porque todo mundo fala, caveira, caveira, caveira é o mal, caveira é a morte. Se você já fez essa reflexão, se não fez, faça. Porque na verdade o que é a caveira em si? A caveira em si é a ausência de toda e qualquer beleza física. Aquela beleza que atrai os olhos humanos. A caveira é aquilo a qual todos vão chegar após o seu desencarne, é caveira. Todos virarão caveira. Então, faça essa reflexão. Essa é a razão pela qual o ambiente muda quando existe um caveira em terra. Como eu já disse, Exu Caveira, Exu Sete Catacumba, Senhor Porteira, Sete Covas, Povo do Cruzeiro das Almas. Essa é a razão principal pela qual muda o ambiente, pela qual as pessoas os temem tanto, pela qual muitos já ouviu falar que tem muito caveira em terra que não gosta nem que fica olhando muito na fisionomia deles, fica olhando muito, que não é de muito papo. Os mais velhos são assim. Eles não têm tempo para perder. Eles vêm para resolver questão e vão embora porque eles têm
muito o que fazer. Faça essa reflexão acerca dos caveiras e deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa aquele like, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal. Forte abraço, no Motumbá, muito axé para todos nós. Laroie!